As ministras da Economia e Fazenda de Pedro Sanches foram apontadas pelo resgate milionário do governo à AIR Europa. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Atenção, porque a ex-ministra da Economia, Nádia Calvinho, e a ex-ministra da Fazenda, Maria Jesus Montero, ambas ministras do governo de Pedro Sanches, acabam de ser apontadas por Javier Hidalgo, que foi CEO da Globalia, pelo papel que desempenharam no resgate milionário do governo de Pedro Sanches, a companhia aérea AIR Europa. Vamos começar. Essa informação que acabamos de saber agora mesmo no Tribunal Supremo, de onde acabei de chegar, e onde foi realizada uma nova sessão do julgamento sobre o esquema Coldo. Mas antes de tudo, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares para ter as melhores informações judiciais, sempre com exclusividade, aqui nesta comunidade. E vamos mostrar essa informação na tela agora, porque é preciso dizer que hoje Javier Hidalgo declarou como testemunha nesse julgamento do caso Coldo no Tribunal Supremo, e a verdade é que vimos um Javier Hidalgo muito na defensiva, respondendo com muitos monossílabos, muitos não me lembro, muitos não tenho conhecimento, etc. Claro, ele negou a participação da esposa do presidente do governo, Begônia Gomes, no resgate da AIR Europa. Já sabemos que os dois eram muito amigos, mas além disso, Javier Hidalgo também apontou, como eu disse, para Nádia Calvinho e Maria Jesus Montero pelo resgate da AIR Europa. Vamos revisar as informações do que foi revelado. O ex-CEO da AIR Europa e filho do proprietário da companhia, Javier Hidalgo, apontou as responsáveis pelos Ministérios da Economia e da Fazenda durante a pandemia da Covid-19, Nádia Calvinho e Maria Jesus Montero, ao ser questionados sobre o resgate da AIR Europa. A companhia aérea recebeu um resgate de 475 milhões de euros durante a pandemia. Depois que Hidalgo confiou no empresário Vítor de Aldama e em seus contatos no governo de Pedro Sanches, entre os quais se destacavam o então ministro José Luiz Ávalos e seu assessor, Coldo Garcia. O resgate foi concedido pela Sociedade Estatal de Participações Industriais, CEP, que depende do Ministério da Fazenda. Pois bem, o empresário Javier Hidalgo explicou durante seu depoimento, como testemunha no Supremo, no âmbito do julgamento do esquema Coldo, que quem mais interveio no empréstimo foi o Ministério da Economia e a CEPI. Dessa forma, Hidalgo apontou diretamente para esses órgãos das ministras Nádia Calvinho e Maria Jesus Montero. Desta última, dependia em última instância a CEP, que além disso não tinha presidente naquele momento exato, já que Vicente Fernandes foi obrigado a renunciar devido à sua ligação no suposto caso de corrupção. Vale destacar que essa foi a declaração de Javier Hidalgo, que para mim, sem dúvida, foi o mais interessante de hoje desta nova sessão do julgamento no Tribunal Supremo. É preciso dizer que Hidalgo afirmou em juízo que Aldama recebia cerca de 10 mil euros mensais da AIR Europa, porque foi contratado como assessor, e que também tinha contato com dirigentes de outros ministérios, entre eles o da Economia. Da mesma forma, negou a famosa nota de imprensa que o Ministério dos Transportes de José Luiz Ábalos publicou sobre o resgate da AIR Europa antes de que fosse aprovada. No Conselho de Ministros, algo que teria servido para tranquilizar os investidores da companhia aérea. Vale destacar que Javier Hidalgo afirmou que, para a AIR Europa, o único importante era um comunicado da CEP, que certificava que o resgate estava em andamento. Ainda assim, ele negou qualquer tipo de contrapartida ao esquema Coldo por esse resgate. Na verdade, ao contrário do que declarou também como testemunha no Supremo, a filha de Carmen Pano, Leonor Gonzalez, Hidalgo negou que tenham sido pagos 500 mil euros a esse esquema corrupto pela concessão do resgate. Esse dinheiro, segundo Leonor Gonzalez, foi recolhido na casa do próprio Hidalgo por Aldama e Coldo Garcia. Da mesma forma, Javier Hidalgo também ressaltou que tudo relacionado ao resgate seguiu o trâmite legal ao ser questionado sobre a possível participação da esposa do presidente do governo, Begônia Gomes.
Depois houve um momento, para mim o momento mais importante, mais interessante do depoimento de Javier Hidalgo, que foi quando ele foi interrogado pelo advogado de Aldama, José Antônio Choclan. Nesse momento, ele realmente reconheceu que Aldama trabalhava para a Aereuropa como assessor e que, além disso, tentou também recuperar uma dívida de cerca de 200 milhões de dólares que a Venezuela, que o regime de Maduro havia contraído com a companhia. Segundo afirmou Hidalgo, Aldama chegou até a negociar contrapartidas em espécie para a companhia dos Hidalgo. Entre elas, falaram sobre pagamento em espécie, sobre um aeroporto na Venezuela, também sobre criptomoedas, sobre hotéis, e também deixou escapar o advogado de Aldama, José Antônio Choclan, que pode ter sido oferecido petróleo da PDVSA. Petróleo da PDVSA, para reduzir essa dívida de 200 milhões de dólares que o regime de Nicolás Maduro havia contraído com a companhia aérea, com a empresa. Também houve um momento muito interessante em que o advogado José Antônio Choclan, advogado de Aldama, perguntou diretamente a Javier Hidalgo sobre o papel que Zapatero poderia ter desempenhado para tentar recuperar essa dívida de 200 milhões de dólares antes que a companhia aérea contratasse os serviços de Aldama. E o advogado de Aldama deu a entender isso? Que, de fato, antes de Aldama, Zapatero passou alguns anos tentando recuperar essa dívida e que não conseguiu. E que, por isso, Víctor de Aldama foi contratado pela companhia. Devido ao fato de que ele tinha conexões importantes, como todos sabemos, com a número 2 de Maduro naquela época, com Ciro Rodrigues, com o ministro do Turismo da Venezuela, etc. E que, por isso, o próprio Víctor de Aldama foi contratado para tentar recuperar essa dívida de 200 milhões de dólares. Sem dúvida, isso chama muito a atenção. Como Javier Hidalgo tentou, de alguma forma, minimizar o papel de Ábalos no resgate da Aereuropa, e, no entanto, ele colocou na mira e colocou no foco Nádia Calvinho, que era ministra da Economia, e Maria Jesus Montero, que foi ministra da Fazenda. Acho que isso ficou muito claro. Vale dizer que, durante o dia, outras pessoas também depuseram. Por exemplo, a secretária de Ábalos no Ministério dos Transportes, que confirmou que, de fato, em 13 viagens oficiais, Ábalos foi acompanhado pela famosa Jéssica Rodrigues. Ela deixou isso claríssimo. Depois também declarou o ex-chefe de gabinete da ministra da Indústria, Reis Maroto. Juan Ignácio Vidarte reconheceu que houve uma reunião no Ministério da Indústria na qual foi tratada a famosa obtenção da licença da empresa Vila Fuelca, que vocês já sabem que é a empresa-chave no esquema dos hidrocarbonetos. O ex-chefe de gabinete de Maroto reconheceu essa reunião que aconteceu no Ministério, que compareceu Cláudio Rivas, o empresário, também compareceu Carmen Pano, etc., e que ele esteve presente com outros 2 funcionários do Ministério da Indústria e tal. E nesse momento também chamou muita atenção como o ex-chefe de gabinete de Maroto disse que não lembrava se esse assunto havia sido comunicado após a reunião à própria ministra da Indústria, Reis Maroto. Ou seja, ele tentou proteger Reis Maroto, porque ninguém acredita que ele não tenha comunicado isso à própria ministra da Indústria, Reis Maroto, depois de ter essa reunião. Enfim, essas foram algumas das declarações mais relevantes deste julgamento da trama Coldo de hoje. Mas é preciso dizer que amanhã as audiências continuarão e são esperadas, entre outras, a do chefe de gabinete de Maroto, Maria Jesus Montero, na Fazenda, Carlos Moreno, que também pode ser muito interessante. Claro, qualquer novidade, onde vocês vão encontrar? Aqui em Medidas Cautelares. Encerramos por aqui esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem comentários ou tornem-se sócios, escolhidos por menos de 3 euros ao mês ou supremos por menos de 7 euros ao mês. E vamos dedicar o programa de hoje ao nosso mais novo sócio, que se tornou sócio como os escolhidos e que agora mesmo vamos conferir. Dizer o nome dele para dedicar. Obrigado pelo seu esforço, assim como o de todos os sócios de Medidas Cautelares que contribuem para que essa comunidade continue avançando. E é Alberto Fido. Ou seja, Alberto, o programa de hoje é dedicado a você. E vocês já sabem que podem deixar seus comentários, também suas perguntas, porque agora eu também respondo às dúvidas que vocês tiverem. E deem muitos likes,
muitas curtidas, porque vocês já sabem que o YouTube dá muita importância para isso agora. Que vocês gostem dos vídeos, do conteúdo que vem em medidas cautelares. O principal, como sempre falo, é garantir que todos recebam essa informação, pois informação é poder. Até breve!